Irmãos, eu vou retomar, se o Senhor permitir, aquela exposição da primeira carta de João. Glória a Deus. Vou fazer um breve resumo do que a gente já compartilhou rapidinho, para a gente se localizar de novo. Então a gente está expondo, tentando, com a ajuda do Senhor, a primeira carta de João. É uma carta que o apóstolo escreve para combater algumas heresias, alguns enganos, algumas pessoas que estavam ensinando coisas que não conferiam com o Evangelho. Então o apóstolo João vai fazer uma carta de expor evidências da salvação, o que é a salvação, o que não é a salvação. E a gente leu também em 2 Coríntios 13, capítulo 5, Paulo fala assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então a gente fez aquela pergunta: como nós sabemos que nós estamos salvos? Quem te disse que você está salvo? No que você coloca a sua esperança? Alguma coisa que você fez, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que falaram para você? A carteirinha de membro de alguma igreja, a quantidade de cultos que você foi, a quantidade de orações que você fez? Você é filho de alguém que foi servo de Deus, então já herdou a salvação. Você foi batizado quando nasceu, você foi batizado agora igual Vinícius. Como você sabe que você está num estado bom diante de Deus e o dia que você morrer, você verá o Senhor e Ele te receberá? Quem te disse que vai ser assim? Essa é uma pergunta muito séria. O apóstolo Paulo fala para a gente provar e ver se a gente está na fé, para ver se não é só ideia da nossa cabeça, só religiosidade. E em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, ele fala: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Então, vamos ler de novo. Os irmãos não precisam abrir, eu vou ler alguns textos que eu citei. Então, será que vir aos cultos, ouvir as pregações, nos dá a certeza que estamos em Cristo? Então, em Lucas 13, 26, fala assim: então começareis a dizer: temos comido e bebido em tua presença, tu tens ensinado em nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então, o fato de estar na presença do Senhor, daqueles que são do Senhor, e de ter ouvido os ensinamentos do Senhor, não nos dá nenhuma garantia de que estamos em Cristo e seremos salvos. Porque o próprio Senhor aqui, quando ele estava contando nessa parábola: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Será que estar entre os salvos ou participar de alguma comunidade de irmãos por muito tempo fará de mim salvo? Ou é um sinal de que eu estou em Cristo? Então, em Mateus 25, quando tem aquela parábola das virgens, eles falam assim: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. A parábola tinha 10 virgens, 5 eram prudentes e tinha óleo suficiente, 5 não tinham. Apesar de ser virgens, que era um sinal ali na história, estava entre ali o povo de Deus, era contado entre o povo de Deus, supostamente, nominal. Mas 5 delas não puderam entrar.
Então não é sinal de salvação você estar aqui hoje, por exemplo. Nem de você ser membro da igreja X. Muitos estiveram e se perderam. Será que eu ter sido usado por Deus, visto milagres, até expulsado demônios, eu posso falar, não, se isso aconteceu comigo, realmente eu estou salvo. O dia que eu morrer, eu estarei com o Senhor. Em Mateus 7, versículo 20 a 24, fala assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor diz, ele fala aqui que vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, não conheço vocês. E essas pessoas ficaram muito surpresas, porque elas diziam: Senhor, Senhor. Elas até tinham profetizado em nome de Deus, elas tinham expulsado demônios, elas tinham feito maravilhas, mas o Senhor não as conhecia. Então, se você coloca nisso a sua esperança, a sua tranquilidade, não coloque nisso. Isso não é um sinal de que você está em bom estado perante Deus. Você pode dizer: eu também acredito em Deus, eu acredito no Deus da Bíblia, no verdadeiro, e tenho por Ele reverência. O mundo não crê em Deus, eles são ateus, eles ou creem em outros deuses. Mas Tiago fala, em Tiago 2,19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então os demônios que já estão condenados também creem em Deus, e eles tremem de medo. E eles já estão condenados e vão para o inferno. Então crer que no Deus da Bíblia, no Deus certo, no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso, crer que Ele criou todas essas coisas, que Ele é o Deus da criação, não te levará para o céu. Não é sinal de que você está salvo, porque os demônios também creem nisso. E são demônios. Você pode dizer: um dia eu ouvi a palavra do Senhor, que Ele morreu pelos meus pecados. Eu criei, fiquei bastante contente. Então, eu lembro do dia que eu ouvi, então eu criei, estou salvo. Mas o Senhor conta na parábola do semeador, Ele diz assim: os que caíram sobre as pedras, quando Ele fala da semente, são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Aqueles que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. E a gente vê que a Bíblia é muito clara. Em Mateus 7, o Senhor fala: pelos frutos os conhecereis. Aquela semente que caiu e não deu fruto, não tem como conhecer o estado, se está salvo ou se não está, porque não tem fruto. E aqui diz que muitos receberam com alegria a palavra do Senhor, ficaram alegres. Nossa, que boa notícia de salvação, Cristo morreu por mim. E creram. Mas fala que depois de um tempo eles desistem na hora da provação. O Senhor, Ele é tão bondoso que Ele prova todos. Todos que dizem crer, Ele prova, para que nós mesmos possamos saber a nossa real condição. E o João vai falar disso. Se no dia da provação, o que é uma aprovação? A aprovação é quando está aqui a vontade de Deus e aqui está a minha.
Não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu faço a vontade de Deus ou eu faço a minha. Essa é uma provação. Se eu sempre faço a minha, eu não consigo. Eu sei que essa aqui é a vontade de Deus, mas eu faço a minha. Chega outra provação. Vontade de Deus, eu faço a minha. Então, é uma prova, né? É uma provação. Uma provação que a gente não consegue fazer a vontade de Deus. E João fala aqui, a gente vai ler, que um sinal de que alguém está salvo é que ele consegue fazer a vontade de Deus. Aquele que recebeu Deus, que recebeu a habitação de Deus, o Espírito de Deus, na hora da aprovação ele é aprovado. Porque é uma prova, é igual uma prova que a gente faz na escola, na faculdade. Como que a gente sabe se aprendeu a mesma matéria lá de TI, João? Na hora da prova. Não tem jeito. Você pode falar, não, mas eu louvo a Deus, eu já fiz parte até do louvor da minha igreja, do coral. Eu sei os hinos de cor, eu tenho hinos que eu gosto tanto. E eu fico tão feliz, eu chego até a chorar quando eu canto esses hinos. Mas isso não é sinal de salvação, isso é muito bom. Mas muitos fizeram isso e foram para o inferno também. Em Daniel 4,37, é Nabucodonosor que está falando aqui. Os irmãos sabem quem foi Nabucodonosor. Um ímpio. Não era um homem de Deus. Nunca conheceu a Deus. Ele diz assim: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor louvou a Deus. E foi de coração esse dia aqui. Porque ele tinha acabado de ser humilhado por Deus, por causa da sua arrogância. Ele conheceu o Deus dos céus. Mas ele não foi salvo. E louvou a Deus. Então eu faço a pergunta de novo para nós. Como nós sabemos que estamos salvos? Então vamos lá em 1 João. Vamos começar 1 João 1. A gente vai começar do 2 hoje, do 2:12. Mas eu vou tentar dar uma resumidinha. Primeira coisa que João fala no capítulo 1 é que aquele que foi salvo ouviu o Evangelho de verdade. O Evangelho que fala de Jesus Cristo, da situação de pecado de cada homem, de cada mulher. O Evangelho que fala das glórias do Senhor Jesus. O Evangelho que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. Então, no 1 João 1, capítulo 1, versículo 5. Então, João vai falar ele vai falar no versículo 5, 6 do capítulo 1. Ele vai falar que a primeira evidência de que somos salvos, e João vai repetir sempre essas mesmas evidências. Ele vai falar um pouquinho, aí ele volta, depois ele volta no mesmo assunto. Primeira evidência de que a obra de salvação aconteceu em nossa vida é um viver santo. Fala assim no versículo 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João ele faz essas afirmações. Se afirmamos, então, que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, ou a gente continua pecando. O pecado é a nossa prática.
mentimos. Ele afirma categoricamente: mentimos. Não estamos na luz. Não temos o Senhor. Ele confessa os seus pecados. Versículo 7, né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa é uma evidência de alguém que está em Cristo. Ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que ele é pecador. Aquele que foi alcançado pelo Senhor, ele sabe que não existe nada de bom nele. Ele sabe que tudo que está nele é pecado. Tudo. Ele sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Às vezes, nós temos aquela ideia de que Deus tem uma balançona. Eu falei outro dia para os irmãos, que Deus tem uma balançona assim. Aí a gente tem as coisas boas que a gente faz e as coisas ruins que a gente faz. Aí vai chegar lá no céu, se pender mais aqui para o lado bom, então estou salvo. Se pender para o lado ruim, estou condenado. A Bíblia diz que não é assim, irmãos. Como a gente ouviu aqui, hoje, nós somos salvos pela graça, de graça, pela fé em Cristo Jesus. Conforme nós ouvimos hoje aqui. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo que nós fizermos com essa intenção de chegar lá diante de Deus e falar: Deus, eu fiz essas coisas boas aqui e tal. Nada disso vale diante de Deus. Tudo isso é pecado. A Bíblia diz que é como trapos de imundícia. Nós somos salvos pelo que Cristo fez, só. Pelo que Cristo fez. Pela santidade dele, pela justiça dele. Só que aí João está combatendo aqui um pensamento que começou a surgir na época, que até o apóstolo Paulo fala em Romanos: bom, se Cristo pagou todos os meus pecados, se nada de bom, nada de ruim que eu fizer importa, então, beleza, vou seguir minha vida. Cristo já pagou os meus pecados, eu creio nisso e tudo bem. Eles acreditavam que nada do que eles fizessem na carne tinha algum valor, porque a carne ia morrer mesmo, então não importa. Então vamos viver pecando para que a graça de Deus aumente ainda mais, como está lá em Romanos, né? Aquela pergunta: então vamos pecar para que Cristo fique maior ainda. Uma acusação contra Paulo. E esses são os nicolaítas, os agnósticos, não, os gnósticos, né? E a gente vai ver lá em Apocalipse que o próprio apóstolo João fala deles lá. Então, o apóstolo João está falando aqui, não é assim, irmãos. Não é porque Cristo pagou todos os meus pecados e nada que eu fizer importa, que agora eu vou viver uma vida de pecado. Porque a graça de Deus, ela é um pacote completo. Ela vem a justificação e vem o poder da ressurreição. Aquilo que nós vimos ali na piscina. E quando nós somos batizados, a vida de ressurreição foi colocada conosco junto com a salvação. Então, se a salvação foi dada a mim e eu não vejo nenhuma vida de ressurreição, eu não vejo santidade na minha vida. A hora que eu sou provado, eu peco. Será que a salvação chegou mesmo? Porque é uma coisa só, elas são inseparáveis. Se eu fui salvo, se Cristo habita em mim, se eu morri, como a gente ouviu ali, se eu morri, eu morri.
é que às vezes a gente trata a palavra de Deus, as coisas do reino de Deus, como se fosse algo espiritual que não é real. É espiritual e real. Então, se eu morri, eu morri. Eu não vou mais viver para mim e para o pecado. Então, isso que o João está falando aqui, ó. Se a gente afirma que tem comunhão com Ele e anda nas trevas, mentimos, não é verdade. Não temos comunhão com Ele. O Evangelho é real. Tudo que o Evangelho promete para nós, que se o Senhor estiver em nós, vai acontecer isso. Bom, se não estiver acontecendo isso daqui, volta aqui, porque talvez o Senhor não está em nós. Ou Deus é mentiroso. Não é verdade? Dois, 3. 1 João 2, 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. É o que nós acabamos de falar. Você pode falar, eu conheço Deus, mas eu não obedeço os seus mandamentos. Então a palavra diz que nós somos mentirosos. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Olha como o Espírito Santo foi muito didático aqui em 1 João. Desta forma sabemos que estamos nele, em Cristo. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve andar como Cristo andou. Claro como luz. Aquele que afirma que está em Cristo, tem que andar como Cristo andou. Agora, se eu afirmo que eu estou em Cristo, eu nem sei como Cristo andou. Nem me importa, eu estou em Cristo, estou salvo, e nem sei como que ele andou. Ele andou a pé, porque não tinha carro. Não, eu estou salvo, mas eu não sei como ele andou. Eu não sei qual é os mandamentos, qual é a vontade de Deus. Não me importo com isso também. Eu tento fazer aí o melhor que dá, para não ser preso. E boa. Então, irmãos, não tem jeito. A Bíblia fala que não conhecemos. Não conhecemos. E o nosso estado pode ser bem ruim. 2,7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, que as trevas o cegaram. Essa é uma outra evidência de que estamos em Cristo. Você fala assim, mas eu não odeio meu irmão. Eu não odeio, eu não quero que o Vanderlei morra, que nada aconteça com ele. Acho que eu comentei na outra reunião, que lá no Oriente é amor, ou você ama ou você odeia. Não tem esse meio termo assim de, não amo, mas também não odeio. Eu fico assim, cada um na sua aí, tudo bem. Mas a palavra de Deus, não só lá no Oriente, irmão, a palavra de Deus nunca tem esse lugar assim de neutralidade. Ou a gente ama ou a gente odeia. E essa palavra odeia aqui, quando Jesus falou que aquele que não odiar pai e mãe e não o seguisse, não era digno dele.
Aquela palavra lá, tem gente que fala que tem versões, né, que traduziu isso de várias maneiras, mas é a mesma. Será que Jesus estava falando que a gente tinha que odiar o nosso pai e a nossa mãe? E para seguir ele? Algumas traduções já traduziram lá, aquele que não amar mais o Senhor Jesus do que o seu pai, do que a sua mãe, não é digno dele. Então esse odiar aqui pode ser só uma indiferença. Pode ser. Eu não amo o meu irmão, mas eu também não odeio, eu não me importo muito com o que acontece na vida dele. A gente ouviu domingo, na última reunião aqui, né? Como que é o amor do Senhor Jesus pelo seu povo? Se estamos nele, esse amor dele está em nós. Não tem como eu dizer que eu estou em Cristo, mas essa parte do amor de Jesus pelos irmãos não está comigo. Veio só Cristo, mas o amor de Cristo pela noiva não veio junto. Por isso que João fala isso aqui, irmão. Se vocês não amam seu irmão, não se engana, não se engane. O amor de Cristo não está em você. Ele fala aqui que aquele que odeia, né, o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Continua cego, porque a palavra não diz que quando o Senhor vem habitar em nós, Ele resplandece em nosso coração, que nós que éramos cegos agora passamos a ver. Se aquele que não ama o seu irmão ainda está cego, ainda está cego. 2:12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Irmão, isso daqui é uma evidência de salvação muito grande. Os pecados foram perdoados. Tem muitas pessoas que dizem que creem no Senhor, mas eles guardam culpa em seu coração a vida inteira. A culpa de que fez não sei o que, que fez não sei o que lá. Às vezes o cara tem N culpa, né? O problema do ser humano hoje é culpa. A culpa não larga da cabeça das pessoas. E aí a turma vai no psicólogo, vai não sei aonde. Eu não fui um bom pai, não fui uma boa mãe. Eu matei um cara uma vez. Que mais? Tudo. Não tem como alguém que creu no Senhor Jesus viver com culpa, irmão. Por quê? Os pecados foram perdoados. Todos eles. Todos. O seu pecado mais cabeludo, talvez aquele que você ainda nem cometeu, foi pago lá na cruz. Tudo. Foi tudo pago. Se alguém anda com culpa e diz que conhece o Senhor Jesus, tem alguma coisa errada. Ele não está crendo que realmente foi tudo pago. Foi tudo pago, irmão. Acabou. Versículo 13. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E aí no 14, né, ele repete: Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Outra evidência de que estamos salvos: conhecemos aquele que é desde o princípio. Vamos abrir em João 14, 7. O Evangelho de João agora. João 14, 7. Jesus está falando assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai.
Jesus está falando aqui exatamente o que João está falando lá. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que conhecem o Filho de Deus, também conhecem o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aquele que está em Cristo, ele conhece aquele que é desde o princípio, através de Cristo. A Bíblia diz que Deus é conhecido na face de Cristo. Deus ninguém viu. A Escritura não diz que ninguém viu, ninguém nunca viu a Deus. Deus só pode ser visto em Cristo, na face de Cristo, na vida de Cristo, no amor de Cristo. Então, se alguém que diz: estou salvo, minha condição é boa, mas eu não conheço a Deus, eu não sei o que agrada a Deus, não sei muito bem, eu não sei o que Deus está fazendo, nem o propósito dele, por que ele criou todas as coisas, eu não sei, Deus para mim é algo estranho. Pode ser que a gente nunca tenha conhecido o Filho de Deus, não estamos nele, não somos salvos. Que aquele que está em Cristo conhece a Deus. Conhece os mandamentos de Deus, sabe o que o agrada, sabe o que Deus está fazendo, sabe o seu propósito. É um servo de Deus, é um cooperador com Deus, ele conhece aquele que é desde o princípio. Versículo 13, 1 João 13, vamos voltar lá. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Essa é uma outra evidência de salvação. Vencer o maligno. Quando nós estamos em Adão, nós não vencemos o maligno. Adão, quando ele foi tentado pelo maligno, ele perdeu, não é verdade? Ele perdeu. E nós herdamos com ele esse seu pecado e essa sua derrota. Quem não está em Cristo nunca vence o maligno. Nunca, jamais. Ele não vence o diabo. Quando o diabo tenta, ele cai, sempre. Mas aquele que está em Cristo, ele está naquele que venceu o maligno. O Senhor Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi conduzido para o deserto. E ele ficou 40 dias lá. E lá ele foi tentado. E ele venceu o maligno. Se estamos nesse vencedor, vencemos o maligno. É o que João está falando aqui. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Se a vida de Jesus está em nós de verdade, irmãos, a vitória do Senhor está em nós. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e a palavra, e em vocês a palavra de Deus permanece. Lembra lá a parábola do semeador? Aquele que a semente cai, que tem raiz, que é aqueles que frutificam, vem a prova e eles permanecem. A palavra permanece. Então, se alguém não permanece, nunca foi do Senhor. E a gente vai ver, João vai falar isso claramente aqui mais para frente.
Versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mais outra frase categórica de João aqui. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Você vê que João faz um parênteses aqui e fala que tudo que tem no mundo são essas três coisas aqui. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Paulo ele diz assim, ó, eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Essas duas coisas acontecem quando alguém é colocado em Cristo Jesus. Nós ouvimos ali anteriormente. Eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. O mundo já não me interessa e nem o mundo tem mais nenhum interesse em mim. Isso é uma boa evidência da salvação. O mundo não tem mais nenhum interesse em você. Você passa a ser um cara sem graça nenhuma. Você morreu. Nada do que o mundo gosta você acha graça. Você olha para aquilo e fala, meu Pai. Mas se quando vemos o mundo, a cobiça da carne, os desejos, os olhos, as coisas bonitas do mundo, a ostentação dos bens, você fala, nossa, que coisa top, hein? Que legal. Que legal esse carrão aí. Poxa vida. Poxa, esse cara rico aí, a vida dele deve ser muito top. Queria ter dinheiro igual aquele cara ali. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 18. Filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Outra evidência clara da salvação. Eles permanecem, irmãos. Aquele que creu no Senhor, ele recebeu uma vida que não morre. A vida do Senhor é vida eterna. Como que a vida do Senhor pode morrer? Não morre. Ela começa e não acaba mais. Vai para sempre. E aquele que está em Cristo, ele é colocado nesse corpo de Cristo, na igreja de Cristo, ele é unido a vários irmãos. E João está falando aqui que alguns saíram do meio dos irmãos. Saíram. Não sei para onde que eles foram, mas eles saíram. E João fala aqui que eles nunca foram dos nossos, porque se eles fossem, eles teriam permanecido conosco. Você já não viu muita gente que já passou no meio dos irmãos e já expulsaram demônios, já louvaram igual Nabucodonosor, já foram do louvor, já expulsaram demônios, já fizeram milagres, acreditavam no Deus da Bíblia, pareciam que eles tinham tanta alegria na salvação, mas não estão mais. Sumiu. João fala, se eles fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Eu não estou falando de alguém que só aqui, só essa nossa turminha aqui que está salvo. Estou falando de alguém que saiu daqui e está reunido com outros irmãos por alguma situação, mudou de cidade, aconteceu alguma coisa. Mas aqueles que estavam caminhando com a igreja do Senhor não estão mais.
esse passado dele caminhando com a igreja do Senhor não vai ser contado lá diante do Senhor. Porque se ele fosse salvo mesmo, ele nunca teria saído. É o que João está falando aqui. Versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Versículo 20 aqui, irmãos. Vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Essa aqui é algo muito importante também. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação. Ele é um selo da salvação. Ele é uma antecipação da salvação que é gozada aqui nessa vida. E ele é chamado da unção que procede do Santo. Todo aquele que é salvo, ele tem o Espírito Santo. Não tem ninguém salvo que não tenha o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo. E fala aqui que todos vocês têm o conhecimento. Lembra que eu falei que João estava combatendo os gnósticos e os nicolaítas? Esses gnósticos aí, eles tinham, além dessa ideia de que vamos pecar porque o que a gente faz aqui não importa, o que importa é que o espírito, a carne não importa. E esses gnósticos, eles tinham uma ideia de que só algumas pessoas tinham um conhecimento elevado. Assim. Então tinha uns caras que se declararam conhecedores da sabedoria suprema, só eles. Então eles depois, quem quisesse aprender dessa sabedoria, tinha que virar um aprendiz desse cara, dessas figuras aí. E João está falando aqui, não é assim. Não é. Ele fala, todos vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Então, quando nós somos salvos, o Espírito de Deus habita em nós, e Ele nos dá o conhecimento de Deus. Você sabia que você nunca vai aprender nada de Deus com ninguém? Com ninguém. O que eu estou falando aqui agora não vai ter efeito nenhum em ninguém aqui. Se o Espírito Santo não ensinar você, no seu coraçãozinho aí, e no meu, eu posso falar aqui o dia inteiro. Ninguém aprende com outra pessoa nada de Deus. Nada. Deus usa homens que falam a palavra e o Espírito Santo convence e ministra no coração. Então, essa ideia de que eu não sei nada de Deus, sabe? Eu preciso ser seguidor do apóstolo X, eu preciso aprender mais mastigadinho com o outro tal. Não é assim. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos ensinaria todas as coisas, nos faria recordar de todas as coisas. Então, se eu não consigo entender nada, eu leio a Bíblia aqui, não vai, eu preciso que alguém responda tudo para mim. Não confere com as Escrituras. Você falar, o eunuco não estava entendendo lá, que ele estava lendo lá, Filipe teve que ir lá ensinar ele, não é verdade? Então, Filipe foi lá, pregou o evangelho para ele, ele foi batizado e o eunuco foi embora. Filipe nunca mais viu esse cara. Como que esse eunuco continuou na fé? Com aquela pregação que parece que não durou muito tempo ali, do Filipe.
Quem que ensinou para ele depois? Quem que fez o discipulado com ele? Qual foi o apóstolo que pegou na mão dele? Todos vocês têm o conhecimento. Quanto a vocês, versículo 24, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vocês, permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Aquele que é salvo, ele permanece, além de na comunhão dos santos, ele permanece na doutrina, naquilo que o Espírito Santo ensina para ele. Ele entende as coisas celestiais. Versículo 26 é importante também. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quem tem o Espírito Santo, quem está em Cristo, ele discerne os enganadores. Porque se o Espírito Santo está em mim e ele está me ensinando toda a verdade, se chega alguém dizendo a mentira, eu vou saber identificar. O que o Espírito Santo tem me ensinado não é isso daí não. Esse cara está esquisito. O que estão falando aí não parece que é bem o que está na Bíblia, não. Agora, se alguém, ele é sempre enganado pelas doutrinas da moda. Aí tem a doutrina A, o movimento tal, ele vai. Aí o movimento dá uma murchada tal, aí surgiu um outro negócio da moda, ele vai lá também. Ele sempre acredita em tudo que fala, mesmo que com coisas assim, totalmente contrárias ao que a Escritura diz. Mas o cara dá uma lábia lá no púlpito e tal, e o cara cai. Não confere com o que a Escritura diz, porque a Escritura diz que todos têm conhecimento, receberam a unção do Santo, de que Ele nos ensina a verdade. Não bate, irmãos, não adianta a gente tentar enganar ou se enganar. Esses dias eu estava falando com meu pai, a gente vai lendo as Escrituras, a gente vai vendo que realmente a porta é estreita, que Jesus falou. A gente não acredita muito, né? A porta é estreita, irmãos, que leva ao caminho da salvação. Não são todos que a encontram, Jesus fala. Não são todos. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Aquele que está em Cristo, ele tem essa esperança da sua vinda. Você pensa sempre na vinda do Senhor, em como será, se você vai ser envergonhado ou não. Isso te preocupa? Você pensa bastante na morte, assim, no como que você vai estar, se você realmente está no Senhor.
Isso passa assim na sua mente? Na vinda do Senhor, nossa, como que eu preciso permanecer, porque eu não seja envergonhado, porque eu tenha confiança. Você nem lembra disso, o negócio vai tocando barco e tal. Alguém fala de morte, você fala, não, para, deixa essa boca velada, vamos lá. Paulo, ele pensava tanto que ele estava até em dúvida já. Ele falava, nossa, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu estou meio... Sabe por que ele ficava assim? Porque era real para ele. Tudo que ele falava era de verdade para ele. Quando ele falava que tinha uma coroa esperando ele realmente acreditava no que ele estava falando. Quando ele falava da ressurreição, ele realmente acreditava que aquilo era real para ele. Se é real, então dá vontade de ir. Agora, se é só alguma coisa para deixar a gente com a consciência tranquila, mas na verdade não é real. Então o negócio é só aqui. Capítulo 3. Ó, irmãos, tem mais uns 3 capítulos. Capítulo 3. Vejam como é grande não, pulei o versículo 29. 2:29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Deus é justo, não é? Aquele que nasceu de Deus também pratica a justiça. Não tem como separar isso daí. Fala, não, fui salvo pela graça e agora está tudo certo, meu. Vou viver minha vida e se eu fizer alguma coisa errada, já era, está tudo pago. Isso é um engano. Sim, está tudo pago, mas se eu nasci de Deus, eu pratico a justiça. E essa justiça aqui não é justiça social, de fazer, entrar nessas ONGs e tal. Praticar a justiça é a vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Aquilo que agrada a Deus. Três. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Essa é outra evidência que João fala aqui. O mundo não conheceu a Deus. Não conhece a Deus, é cego. Quando Deus se manifestou aqui, nós o crucificamos. Isaías fala que não fizemos dele caso nenhum. O mundo não conhece a Deus. E aquele que nasceu de Deus, o mundo também não conhece. Não conhece. Não faz caso nenhum. Jesus disse isso. Que se perseguiu ele, também não perseguiu aqueles que seguiram. O mundo te conhece? Ou você já anda meio sem gracinha? O mundo. Você está fazendo sucesso aí no mundo? O pessoal está querendo ficar junto com você, andar com você, mas não por causa de Cristo, porque você é um cara muito legal, simpático, você tem posses, você é uma pessoa influente. Dois, amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Semana passada, acho que a gente estava compartilhando lá sobre o pecado. O pecado, ele é o grande problema da humanidade, dessa terra. Tudo está estragado por causa do pecado. Nós mesmos fomos estragados por causa do pecado. Por causa da nossa rebelião contra Deus. A morte teve direito sobre nós. E a Bíblia diz que esse é o grande problema. E aqueles que o Espírito Santo trabalhou e convenceu para a salvação, a primeira coisa que fala que ele convence é do pecado. O Espírito Santo ele iria convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Você já foi convencido do pecado? Será que para você o seu pecado é realmente o seu grande problema? É o problema número 1 que você tem, é o pecado. Você pensa nisso daí o dia inteiro, assim, cara, o meu pecado, esse é o meu problema. Como eu não queria ser pecador. Você tem esse desejo assim? Como eu não queria ser pecador? Que coisa horrível que eu sou. Que coisa terrível. Você olha para o seu corpo assim e vê o pecado agindo nele, você está morrendo. Quando você vê assim o seu corpo, você vê que é o pecado que está matando você? Fala, rapaz, que coisa horrível isso daqui. A morte é um problema para você? Aqueles que o Espírito Santo trabalha, a morte é um problemão, irmão, é um problemão. Ele não se conforma com a morte. Como que eu vou morrer? Como? Eu não nasci para morrer. Ou isso daí não passa no seu coração? Agora isso aí, a gente vive e morre, fazer o quê? Ou você fala, eu não queria morrer. A morte para mim é uma... Não queria. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Eu falei para os irmãos, você viu um médico, acho que era um médico falando, falou que o corpo humano ele foi feito para durar para sempre. Se você estudar ele assim, é como uma máquina, que as coisas vão se repondo sozinho e vai indo. Ele falou alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que essa máquina vai indo, ela para e... É o pecado. Os filhos de Deus, eles anseiam pela solução final desse problema. Ele anseia o dia que ele vai receber um novo corpo, que ele vai ver o Senhor como ele realmente é. Nós somos... Quando o Senhor tomou os nossos pecados, nós somos livres da culpa do pecado. Agora o Senhor está nos santificando. E o pecado perdeu o seu domínio sobre nós, mas ele ainda está aqui. É uma batalha. Mas quando nós recebemos um novo corpo, quando o Senhor voltar, estaremos livres da presença do pecado. O pecado não vai estar mais presente em nós. Você anseia isso? Você anseia não ter mais pecado? Sair essa coisa horrível de dentro de você? Ou você nem percebe o pecado dentro de você? Você anseia ganhar um novo corpo para acabar com isso logo? Agora,
somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aí no 3 fala assim, todo aquele que tem essa esperança, então se você tem essa esperança, você se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Se a nossa vida é de pecado, peca, cedo, de tarde, de noite, peca. Não o viu e nem o conheceu. Não o viu e nem o conheceu. Por quê? Sabe qual é a outra evidência de que o Senhor está em nós, de que fomos salvos? É essa daqui. É a maior delas. Porque em Romanos diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. É verdade isso? A gente precisa conferir. Bom, a Bíblia diz que quem está em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Aí eu olho para a minha vida, o pecado tem domínio sobre a minha vida? Ou eu não consigo escapar? Não escapa. Ele vem pau, ele vem nhau. Eu ainda sou um escravo do pecado. Se eu ainda sou um escravo do pecado e a palavra de Deus é verdade, então eu não estou em Cristo. Porque aquele que está em Cristo não é escravo do pecado. O pecado perdeu o domínio. Então, aquele que está em Cristo, ele se purifica a si mesmo. Aquela batalha lá de Romanos que Paulo fala, né? O que eu quero, eu não consigo, graças a Deus. Você vê aquela batalha ali. Aquele que não está em Cristo, ele nem tem essa batalha. Ele é escravo. Não é que ele quer e não consegue, ele não quer fazer nada para Deus, ele nunca quer. O pecado tem tido domínio sobre a sua vida? Então a gente precisa rever se estamos em Cristo. Se Cristo é puro e Ele vive em mim, como que eu posso viver uma vida de pecado? Não faz sentido isso. Deixa eu ver se dá para a gente ler mais um. 11h30 já, né? Vamos terminar aqui do 7 ao 10. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Você vê que João está falando daquela turminha que estava tentando enganar eles, que o pecado não tinha problema nenhum. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Como? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Irmãos, não tem como a Escritura ser mais clara do que isso. Aqui ele está separando em filhos de Deus e filhos do diabo. Os filhos de Deus nasceram de Deus, têm o jeitão de Deus. Se Deus é justo, o Filho de Deus, ele é justo. O diabo não é, então os filhos do diabo é loucura total. Vamos parar por aqui. Na próxima a gente continua do amor entre os irmãos.
Não confunda, irmãos. Você pode falar, então, eu vou começar a fazer todas essas coisas aqui para eu ser salvo. Não. Essas coisas são evidências de que fomos salvos, de que Cristo nos salvou. O Evangelho ele é real. A gente precisa acreditar em tudo que está aqui. Tudo de verdade mesmo. Se o pecado não tem mais domínio, então ele não tem mais domínio. Não é? Se Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, então destruiu as obras do diabo. Glória a Deus. Senhor, eu te dou graças que o Senhor nos deixou a Tua palavra para que possamos examinarmos a nós mesmos e nos alegrar, Senhor, na Tua salvação. Em tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Ó, Senhor, se vemos alguma coisa boa, alguma justiça, alguma virtude, nós sabemos que é o Senhor que está vivendo em nós. Nós não temos nada para te oferecer. Não temos nada, nenhuma obra aceitável a Ti. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu uma vida maravilhosa para viver. Que o Senhor nos dê esperança. Que o Teu desejo é nos tirar de uma vida de escravidão, de uma vida feia, de uma vida que não Te glorifica. Ó, Senhor. Aqueles que estão aqui, que ainda não estão em Ti, Senhor, só o Senhor conhece. Tua palavra alcance esses corações. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Convença-nos que o Senhor tomou sobre si todos os nossos pecados. Convença-nos, Senhor. Liberte-nos. Liberte-nos. O Senhor disse que se o Senhor nos libertássemos, certamente seríamos livres. Nós cremos nisso, Senhor. Ansiamos que a Tua obra avance nas nossas vidas, que ela progrida. Não gostamos da situação que nos encontramos, situação de miséria, Senhor. Ansiamos e desejamos a Tua vida em nós, que é cheia de virtude, cheia de amor, de santidade. Ansiamos, ó Pai, a vinda do Teu Filho. Ansiamos a restauração de todas as coisas. Ansiamos a Tua habitação conosco. Aleluia. Senhor, faz a Tua obra em nossas vidas. Avance, se há só um pouquinho da Tua vida em nós, avance, Senhor, progrida. O Senhor é a nossa esperança. Nós não temos outro para recorrer. É o Senhor. Se o Senhor começou algo em nós, o Senhor disse que ia terminar. Faz essa obra nas nossas vidas. Queremos, Senhor, ser agradáveis a Ti, como o Senhor olha para nós, vendo o Teu Filho vivendo em nós, cobertos pelo sangue do Senhor. Te damos graças por esta manhã, em nome de Jesus. Amém.